Fala, alunos do terceiro ano. Segunda aula do Enem aí pra gente. História. Ou seja, A e B as frente aí, ó. Moçadinha, seguinte. Vou pegar aqui alguns exercícios ainda aqui da apostila de vocês do Enem e aquele mesmo esquema. Eu vou fazendo exercício aqui e dando um blá para vocês já fazendo uma revisãozinha, tá? Então vamos aqui justamente a página 5. Deixa eu pôr aqui, ó. Página 5. Página 5, exercício 18. Exercício 18. Seguinte, boys and girls. Aqui tem uma questão até interessantinha. Tá aqui, ó. No contexto da polis grega, as leis comuns nasciam de uma convenção entre cidadãos, definida pelo confronto de suas opiniões entre cidadãos, ou seja, espaço público, a ágora, confronto esse que concedia a essas convenções a qualidade de instituições públicas. Beleza, um texto bacana aqui. Aí o seguinte, ó, no texto está relatado um exemplo de exercício de cidadania associado ao seguinte modelo de prática democrática. Então é o seguinte, se o cara já está falando de prática democrática aqui na Grécia, falou de cidadão no texto, já vão captando as ideias. Tal, cidadão, tal, confronto, opinião, ágora, ou seja, praça, já vão direto aqui na letra A, ou seja, na democracia direta. Então é o seguinte, gente, deixa eu pôr aqui primeiro para vocês uma ideia. Essa ideia da Grécia aqui, ó. Grécia. Aí tem como tá aqui, democracia direta. Letra A de amor. Beleza. Então é o seguinte, eu não gosto muito dessas ideias assim, ó. No contexto, nós dizemos que cidadania é associada ao seguinte modelo de prática democrática. Beleza. Temos a democracia direta, porque na Grécia, logicamente o quê? Participava diretamente na praça o cidadão. Ou seja, aquela ideia que eu falei para vocês lá. O homem, mulher é excluído, né? O escravo é excluído, o estrangeiro é excluído. Beleza. Só cuidado com esse troço aqui de Grécia, gente. Vocês têm que pensar sempre assim, ó. Esse modelo se refere o quê? À Grécia em Atenas. Ou seja, em Atenas, na Grécia, a democracia era de forma o quê? Direta, porque dela participava diretamente o cidadão. E não confundam alunos, que eu falo para vocês em toda aula que eu vou dar isso aí, não confundam cidadão com habitante. Habitante é mulher, habitante é estrangeiro, habitante é um monte de coisa, mas simplesmente cidadão é aquele que vai participar, beleza? E daí, gente, por que geralmente se faz esse tipo de questão aqui para vocês? Porque daí nós temos que pegar a Grécia, aí eles vão pegar o quê? Today, ou seja, hoje. Aí simplesmente, em muitos lugares, inclusive o Brasil aí, ó, nós vivemos a ideia da democracia. Só que da democracia representativa. Ixi, Maria. Representativa. Beleza? Então, aqui daí a gente escolhe os representantes que vão lá e, logicamente, o quê? Nos representam aquilo que a gente quer. Beleza? Agora, deixa eu voltar a fazer mais um tipo de comparação que pode pintar para vocês aí, ó. Daí, de repente, não mais de repente, eles vão lá e fazem uma questão, cara, sobre... Deixa eu ver aqui. Sobre Esparta primeiro. Aí eles vão lá e põem assim, Esparta é democrática? Não. Aí eles podem fazer toda a relação e influência de Esparta, cara, zoando o quê? A democracia ateniense, tá? Existiu isso aí. Eles podem fazer uma questão justamente o quê? Ó, lá na fase final da tirania dos espartanos sendo escorraçados o quê? De Atenas. Pode fazer isso aí também. E trocentas mil questões em cima. Porém, gente, não esqueçam que aqui em Esparta nós não temos a democracia, mas nós temos o que? A diarquia. A ideia de dois reis, tá? Então, por ver, bem ou mal, também é uma divisão de poderes. É um rei para a guerra e um rei para a administração. E, gente, por mais que não se chame democracia, não esqueçam que aqui também em Esparta nós temos o quê? Assembleias. Nós temos lá o Conselho dos Anciãos e nós temos o quê? Justamente a épla, ou seja, assembleias. Cara, de repente, não mais que de repente, você pode fazer toda uma conceituação do quê? De democracia por ser assembleia, ou seja, participação. Ah, professor, mas eram os aristocratas. Aí sim, aí é o diferencial para Atenas. Aqui vai participar camponês, o Caramba 4, né, Eclésia,
Aí tem a boleia e tudo mais, beleza? Agora, se eles fizerem um outro tipo de comparação, eles podem pegar aqui, ó, em Enem mesmo, e fazer o quê? Uma comparação com Roma. Então, gente, pô, Roma democrática, eu não sou desses historiador moderninho, mas eu li alguma coisa disso aqui e é bacana. A Roma democrática poderia existir sim, gente. E daí, tecnicamente, eles vão usar o argumento que Roma é democrática pelo mesmo fator, o uso das assembleias. Então, você vai ter lá a Assembleia Tribunícia, você vai ter lá a Assembleia Centuriata e outras mais. E principalmente aqui, ó, porque em Roma nós vamos ter o Senado. E o Senado é o quê? A casa do povo. Beleza? Então, isso é para vocês terem uma ideia da própria questão aqui e para eu poder dar sempre uma revisadinha para vocês aí dos assuntos da antiguidade aí, beleza? Agora vamos aqui já na mesma página, no exercício 19, tá? Deixa eu fazer aqui, exercício 19. Então, página 5, exercício 19. Olha lá. Gente, essa aqui é bem daquelas, cara, também para estremecer corações. Mire-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Vivem para os seus maridos, orgulho e raça de Atenas. E lasqueira, hein? Vamos lá. Então, vamos lá, gente. Os versos da composição remetem à condição das mulheres na Grécia Antiga, caracterizada naquela época em razão de... Aí já vão direto na letra C, de coco. Ó, seu rebaixamento de status social frente aos homens. Beleza, gente. Fazer o quê, cara? Isso aqui é uma coisa que a gente tem que colocar para vocês, ó. Então, a mulher de Atenas, logicamente o quê? Que nem eu sempre coloco toda a aula, tem aquela ideia de submissão. Tá? Submissão da mulher. Showzinho de bolinha, gente. Agora, beleza. Não esqueçam, gente, que tecnicamente a ideia da mulher de Atenas aqui é uma submissão diferente do que a gente vê e encontra aí nas sociedades machistas contemporâneas, tá? Aqui a ideia de submissão, claro que ela existe, mas porque a mulher não é livre, ela não tem propriedade, ou seja, ela está ferrada porque ela é dependente do homem. Aquilo que eu sempre comento da aula. Ou seja, a ideia é assim, uma mulher, ela pertence ao pai, casou, pertence ao marido, o marido morreu, ou ela casa de novo, ou pertence ao cunhado, ou pertence ao irmão. Ou seja, ela nunca vai ter o quê? Uma liberdade. Ela nunca vai poder ter propriedade, ela nunca vai poder ter lá simplesmente o quê? A sua vida individual. Beleza? Outra, aí já pega aquela ideia de casamento. Gente, por favor, não tenha aquela ideia assim que todo mundo está casando por amor aqui, ó. A ideia aqui de casamento, ó, deixa eu até pôr aqui para fazer um blá para vocês, ó. Casamento. Não é amor, gente. Casamento aqui na Grécia vai ser uma ideia de negócio. Ou seja, você vai unir famílias ricas, tá? Todo um processo de você unir famílias ricas. Então, por exemplo, ó, ele nem gosta desses assuntinhos assim, ó, casamento, mimimi, aquela coisa toda, tá? Então, fique de olho, casamento é negócio. E, logicamente, o que, ó? Casamento é propagação da família. Isso aqui não só aqui na Grécia, mas daí em Roma, em muitos lugares aí, logicamente o quê? O casamento ainda que esse sentido de propagação de família aí, até porque daí vai ser um próprio aspecto do cristianismo mais tarde e é até hoje, beleza? Você tem que casar para ter filho, beleza? Agora, aí simplesmente eu tenho que dar um outro blá para vocês aqui, ainda dentro dessa questão aqui, gente. Nós temos a mulher de Atenas, eu falei aqui para vocês do casamento, e daí eu quero dar um blázinho aqui, ó, da mulher, logicamente aqui, em Esparta. Olha aqui, ó, a mulher em Esparta, ela é muito mais livre. Isso! Ou seja, não existe essa ideia total de submissão aqui. Não participa da política, não é sacerdotisa, não. Mas, no entanto, aqui, alunos, a ideia que vocês têm que pensar assim, ó, ele é livre, justamente o que, ó, para passear, tá?
Ou seja, ela pode circular em áreas públicas, como praças, por exemplo. E, logicamente, aqui, ó, a mulher também faz o quê? Jogos. E também pratica o quê? Esportes. Então, tecnicamente, uma mulher lá em Esparta, ela não é somente aquela ideia de ficar o quê? Em casa, em casa, em casa, em casa, em casa e em casa. Ela simplesmente o quê? Tá por aí circulando um monte. Beleza? Então, guardem bem essa ideia toda aí. E, por favor, ó, hoje em dia você ainda pode usar essa ideia de sociedade machista aí que eu não gosto muito, mas sempre pense na ideia de patriarcal. Beleza? Vamos a uma outra questão aqui. Deixa eu achar aqui. Página 6. Então, vamos aqui, ó. Página 6. Exercício 22. Beleza, beleza. Ó, exercício que, gente, tem um baita de um texto, tá? Um baita de um texto mesmo. Então, olha só. Num processo em que o acusado, em que era acusado e a multidão ateniense atuava como juiz, Demóstenes, orador político, jogou na cara do adversário, também orador político, a seguinte crítica: sou melhor que esses e bem mais nascido. Ó, o cara bem fala aqui, ó, e bem mais bem nascido. Não gostaria de dar a impressão de insultar a pobreza, mas devo dizer que meu quinhão foi, quando criança, frequentar boas escolas e ter bastante fortuna para que a necessidade não me obrigasse a trabalhos vergonhosos. E por aí vai o texto todo aí, gente. Então é o seguinte, ó. Aí tá aqui. A partir da leitura e interpretação, ó, aqui é que mata, tá, gente, ó. A partir da leitura e interpretação do discurso do orador, que viveu em Atenas no século IV a.C., podemos concluir: o trabalho manual era considerado a função mais nobre. Gente, já descarta A, porque não é a mais nobre. Beleza? B, na fala de Demóstenes fica clara a preocupação da sociedade grega em possibilitar o acesso à educação a todos os indivíduos? Não. Meu, aqui também, como hoje, quem pode mais, chora menos. Beleza? Então valorize o estudo. Aí é o seguinte, o orador ateniense, em seu discurso, demonstra o quanto a filosofia e a política na antiga Grécia valorizam o ócio, ou seja, os cidadãos bem-nascidos não deveriam se dedicar ao trabalho manual, mas sim cumprir a sua função com a polis, o exercício da cidadania. Matou aqui já, gente. Não vou nem ler as outras duas. Então aqui vai ser a letra C e vou destacar um lance aqui, gente, para vocês, cara, que vão fazer trocentos mil vestibular e coisas parecidas. Ócio, ou seja, o ócio aqui para o grego é muito ligado ao quê? À filosofia. Ó, simplesmente aquilo que a gente chama tempo de reflexão. Então, vocês vão ver bem isso aí na letra C, ó. Para que ele possa refletir, pensar, cara, simplesmente ficar observando a natureza e os elementos, tudo que a cercam, ele precisa ficar ali paradão, pensando, e alguém vai ter que estar o quê? Trabalhando, tá? Então, essa é a ideia básica do ócio aqui. E aí, o que acontece? Por ser Enem, eles podem fazer aquela comparação do ócio hoje, muito mais relacionado ao quê? À vagabundagem, tá? Agora, de ócio, é isso aqui que faz parte da questão. Agora, eu quero passar umas outras palavrinhas gregas aqui para vocês não confundir. Aí, deixa eu pôr aqui a primeira. Ó, ócio oikos. Parece muito, mas é bem diferente. Até como escreve e até o que é. Oikos aqui é o seguinte, vocês podem pôr assim, ó, já que é um lance mais para Enem, isso aqui é uma casa, tá? Ou seja, casa porque isso aqui, ó, é uma unidade administrativa. Ou seja, basicamente, isso aqui, ó, é o que a gente chama de a origem da polis, desgraça, aqui, ó, aí foi, a origem da polis ou da cidade-estado, tranquilo? Então, muita calma nessa hora aí, para não confundir as duas aí, beleza, alunos? Beleza, alunos? A outra palavrinha que eu quero escrever aqui para vocês
é essa aqui, ó. Também começa com O. O ostra. Ou seja, a ideia do ostracismo, que vai ser lá na democracia grega. Falei um monte já para vocês esse lance, ó. O ostracismo, ó. Ostra, lembra lá do bichinho mesmo, ó. O ostracismo aqui vai ser o famoso exílio. Ou seja, durante a ideia da democracia que vai ter lá em Atenas, aqueles que foram contra o regime, né, o espartano espertão que estiver lá, ou alguém que estiver lá, contra o regime democrático, vai ser o quê? Chutado para fora da cidade por um período de 10 anos. Beleza? Então, é para eliminar toda aquela ideia maléfica que existe, o quê? Dentro da democracia ateniense. Então, democraticamente, eles expulsam os outros de lá. Certo? Agora, vamos uma outra questão aí, crianças. Deixa eu ver aqui agora. Deixa eu ver aqui. Achei. Página 8, exercício 31. Então, deixa eu pôr aqui, ó. Página 8, exercício 31. Então, vamos lá. Olha só esse aqui. Eita, nós, viu, bicho? Vamos nessa. Ó, contemplei a plebe com 300 sestércios, grana, tá, gente? Por cabeça, em execução do testamento de meu pai. Dei em meu 5º consulado 400 sestércios. No meu 11º consulado, distribuí 12 vezes trigo comprado à minha custa. Ou seja, o cara tá contando um monte de vantagem aqui, tá, Bia? Aí eu vou aqui, ó. Simplesmente, e de meu 2º consulado, dei a cada homem da plebe 60 dinheiros por cabeça, tá? Aí ele vai aqui contando vantagem, ó. 60 dinheiros aos cidadãos inscritos no circo para divertir a plebe. Aí está aqui o historiador puxa-saco, né? O Suetônio. Esse aqui foi o maior puxa-saco da história aí, beleza? Então, o que acontece, gente? A ideia básica aqui é vocês pensarem assim, ó. O fragmento de texto nos remete à descrição de uma prática política instituída no início da era imperial de Roma Antiga. Trata-se vai direto na letra D de doente ali, olha aí, ó. D. Política de pão e circo. Então, é o seguinte. Gente, oficialmente mesmo, a ideia do pão e circo, ela vai se instalar no Império. Mas não esqueçam, alunos, a ideia da República lá, do século I a.C., então você vai pegar lá desde os irmãos Graco lá, já existia a ideia do quê? Distribuição de alimentos com a lei frumentária. Aqui simplesmente só vai unir o útil ao agradável mais do que nunca com uma política mesmo do Estado, ó. Você vai distribuir comida e diversão ao povo de Roma. Ou seja, aqui nós vamos ter o quê? A plebe feliz. Para vocês que conhecem o rock and roll dos anos 80, existia a plebe rude. Aqui o romano que é a plebe feliz e não a plebe rude. Beleza? Aí o que acontece? Pode ver. Isso aqui é uma prática que vai existir dentro de Roma. Aí aqui bem no finalzinho da questão deles aqui, ó, ele põe assim, ó, no período conhecido como Pax Romana, e o desgraçado colocou entre aspas aqui ainda, gente. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu aproveitar já para escrever essa ideia de Pax Romana com vocês aqui. E sem aspas. Pax Romana. Beleza. Gente, simplesmente aqui, ó, as duas práticas iniciaram, logicamente, o quê? No governo de Otávio. Ou seja, Otávio Augusto, né? O cara que vai lá conquistar o Egito. Então, claro, gente, se você distribui comida e diversão para o povo, basicamente o povo o quê? Não vai se revoltar contra você, que é o Estado. Mas também vocês não podem esquecer, gente, que o Otávio, cara, fez lá frentes de trabalho, fez a coletização das terras, ou seja, ele está fazendo uma ideia para acabar com a crise rural dentro de Roma, beleza? E claro que agora vem aqui, gente, vocês pegam aí, dos 2.000 sites que tem na internet aí, cara, todo mundo vai lá e escreve o quê? Paz Romana, época em que Roma estava em paz. Não é época de paz, gente, é época de guerra aqui. Não esqueçam que a Pax Romana aqui, ó, justamente aqui, vocês têm que sempre ter a ideia que Roma sem simplesmente o quê? Inimigos.
Nenhum exército inimigo consegue o quê? Destruir esses caras aqui, gente. Beleza? A Pax Romana ela vai ser o século I, século II, cara, e no século III, com a crise do século III, a Pax Romana vai o quê? Detonar. Beleza? Então, cuidado com isso e com isso. Talvez outra coisa que eu pudesse destacar aqui desse período aqui é que o pessoal justamente fala ali do período de Otávio sobre a ideia do nascimento de Cristo. Como está na moda aí, gente, fiquem de olho. Realmente, o cara teria nascido ali no governo de Otávio daí. Beleza? Agora, para Enem, cara, daqueles que os caras gostam de fazer aquela ideia de comparação de épocas aí, geralmente se compara essa ideia de pão e circo aqui, moçada, com as políticas sociais dos governos hoje em dia. Meu, tem que tomar um pouco de cuidado com isso aí. Às vezes, quando os caras usam um texto, eles podem pegar lá, sei lá, um texto de jornal do Estado, da Folha, sei lá, de uma revista Isto É, sei lá o que é que existe ainda aí. Então, cuidado, porque às vezes eles podem pôr lá uma coisa meio tendenciosa, para um lado ou para o outro, tá? Igual nunca vai ser, gente. Não pode dizer que uma coisa que aconteceu aqui, cara, no século I depois de Cristo, é igual ao século XXI, beleza? Então, muita calma nessa hora aí. Vamos para outra questão aí. Deixa eu ver aqui. Seguindo. Vamos lá para a parte B. Deixa eu achar aqui a parte B. Parte B. Aqui, achei. Vamos à parte B, página 28. Então, deixa eu pôr aqui, ó. Página 28. Exercício 5. Então, vamos lá. Também, gente, ó, o texto, vou começar aqui, porque é um texto meio gigantão, cara, eu vou dar uma adiantada, senão vocês dormem em cima do computador. Ó, nenhuma mercadoria produzida ou fabricada no estrangeiro e que deve ser importada na Inglaterra, Irlanda, País de Gales, Ilhas Jersey e Guernsey, deverá ser embarcada em outros portos que não sejam aqueles de país de origem. Então é o seguinte, gente, essa parte aqui tem uma parte bem mais gigante lá em cima, tá? Faz parte justamente do que, ó, dos atos de navegação que está acontecendo aqui. Então a pergunta é assim, esses são fragmentos do ato de navegação, 1651-52 lá, tá, gente? Que traz como decorrência para a Inglaterra. Aí, gente, vocês já vão direto na letra C de cocô, ou seja, o acirramento das rivalidades econômicas com os holandeses e o fortalecimento do comércio exterior inglês. Então, gente, o lance é o seguinte, quando você pega esse ato de navegação aí de 1651-52, é aquela ideia, ó, agora produtos ingleses, somente com o quê, ó? Com navios ingleses. Isso que vai dar um grande impulso, mas um gigantesco impulso mesmo aqui ao processo de navegação. É a partir deste momento aqui, ó, que os ingleses vão o quê? Superar os holandeses em todo o processo de produção aí e comércio marítimo. Então, aqui, gente, ó, depois da Revolução Puritana, depois de Oliver simplesmente o quê? Cromwell, a Inglaterra vai se desenvolver cada vez mais. Então, pode ver, ó, se não tivesse sido o Cromwell fazer esse processo aqui, ó, talvez, cara, todo o adiantamento que teve lá da Revolução Gloriosa em 1688 não ocorreria, tá? Agora, sempre aquela ideia assim, gente, tentem lembrar daquela frase que eu sempre falo para vocês, ó, domina o mar. Se você está dominando o mar, você está dominando o quê? O comércio. E se você está dominando o comércio, você está dominando o quê? O mundo. Beleza? Então o negócio é mais ou menos assim, ó. Domina o mar, domina o comércio, domina o mundo. E daí, gente? É só agora vocês pegarem aqui, ó. Por exemplo, fenícios, lá na antiguidade, ó, são os caras que dominam o mar. Dominam o mar Mediterrâneo. Tá? Faça sequência aí, gente, da antiguidade. Aí vocês vão ver, ó, já que eu estou falando aí dos fenícios, dá pra gente pegar aqui, ó, Creta. Aí eu vou pôr aqui, ó, para economizar aqui, ó, Cartago. Também, ó, vão ser nações que vão dominar o Mediterrâneo. Não na mesma época, tá, meu povo?
Aí pode ver, ó, os romanos, o Mare Nostrum, também, ó, Mediterrâneo, ou seja, quem domina o mar, basicamente vai dominar o comércio e vai dominar o mundo. Aí se vocês pegam, ó, isso é na antiguidade. Se for pegar na Idade Média, ó, na Idade Média, nós vamos ter o quê? Os árabes. Dominando o mar Mediterrâneo? Ainda o mar Mediterrâneo. Aí simplesmente nós vamos ter o quê? Simplesmente que as cidades italianas. Então, deixa eu pôr aqui italianos. Também o mar Mediterrâneo. Então, você sempre tem que estar nessa ideia aqui, gente. Não importa em qual época da história do mundo for, alguém que domina o mar, domina o mundo. Aí, logicamente, que eu não canso de falar para vocês, os turcos conquistaram Constantinopla. Só que quando os turcos conquistaram Constantinopla, vai começar a expansão para o quê? Para o Oceano Atlântico. Aí sai o eixo do Mediterrâneo e vai o quê? Para o Atlântico. Que é aquilo que vocês já viram lá com o Lincoln, cara, com as grandes navegações, o descobrimento do Brasil e tudo mais que vai acontecer. Que ainda vão ver comigo mais para frente lá. Página 29. Exercício 8. Tava difícil aqui de ver. Exercício 8. Ó, essa aqui eu vou ler até um texto inteirinho, tá, gente? Ó, vocês sempre... Qualquer dúvida que tiver disso aqui, cara, me chama mesmo, ó. Socialmente, os sans-culottes representam citadinos que vivem de seu trabalho, seja como artesãos, seja como profissionais de ofício. Alguns, depois de uma vida laborosa, se tornam pequenos proprietários na cidade e usufruem as rendas de um imóvel. Portanto, os sans-culottes não devem ser confundidos, mais uma vez, não devem ser confundidos com o indigente que eles querem socorrer. No caso lá, minhas crianças, os burgueses, tá? Então não vamos confundir as coisas aí, beleza? Ou seja, gente, eu quero que vocês já grudem uma coisa aqui, cara, já na letra D. Então vai aí, ó, letra D. Os sans-culottes, com sua ideologia socialista, formaram a base do primeiro partido comunista organizado na França durante os anos da Revolução. Gente, é a letra D aqui porque está pedindo a incorreta. Então, cuidado com isso, gente. Sans-culotte. Esse pessoal aqui, ó, logicamente, são trabalhadores urbanos. Não chegam a ser burgueses. Eu não gosto de pôr eles como burgueses, não, tá, gente? Mas também não é aquela pobraiada, cara, que vocês pensam que eles são. Beleza? Não é todo sans-culotte, cara, que justamente o quê? É mendigo. Sans-culotte não é camponês. Sans-culotte, logicamente, o quê? É um cara que simplesmente está lá. Seria hoje, um cara de uma padaria, talvez, de um florista ou coisa nesse sentido aí, tá? Então não é a mendicância total aqui, não. Beleza? E daí sim. Agora eu quero trabalhar e peguei essa questão aqui, gente, porque dá muita confusão. Olha o nome da desgraça aqui, gente. O nome da desgraça é Revolução. Revolução Francesa. A pira é assim. É revolução porque vão participar todas as classes. Tá? Então, claro, gente, a revolução ela é burguesa. E pronto. Só que também vão participar o quê? Ó? Simplesmente aí os sans-culottes, vão participar os camponeses. Nossa, pessoal, que legal, né? Bacana. É. Só que, eu estou falando de todas as classes, tá? Todas as classations, em inglês, para quem não entende o português aí, beleza? E daí o que acontece? Aqui também vão participar nobres e claramente vão participar pessoas o quê? Do clero. Ou seja, por isso que isso aí se chama o quê? Revolução. Nobres, clero. Toda a nobreza? Claro que não, gente. A nobreza palaciana, aquela que está em Versalhes, não participa. O alto clero lá, bispo, arcebispo, cardeal da França, claro que não participa. Mas como classe, todas estão o quê? Representadas. Vocês têm que pensar que a revolução aqui, ó, ela vai ter todas as representações. Não chega esse Enem cocô aí, ó. Pega vocês de jeito. Beleza? A última para não atropelar conteúdo aqui. Página 33, exercício
20 alemão. Tipo aqui, ó, exercício 20 alemão. Ou seja, simplesmente coincidência, hein? Olha aí, ó. É conhecido sobremaneira que a qualificação de nacionalismo sadio é geralmente reservado para a própria nação, enquanto a de nacionalismo pernicioso é utilizada como referência às outras nações. Beleza. Então, gente, por que eu peguei essa questão aqui? Ó, a principal consequência dessa visão do nacionalismo foi... Aí já vai direto aí, gente, na letra B. Pô, vai ser a Primeira Guerra Mundial. Tá. Só que eu quero pegar essa ideia aqui para vocês, gente. Nacionalismo. Show! Meu, é simples demais falar assim, pô, nacionalismo a gente fala ali, pré-guerra mundial, vai ser o quê? O pan-germanismo. Pô, os alemães, hein, cara? Os caras eram floresta mesmo, né, bicho? Olha aí, ó. Extremamente nacionalistas, radicais e blá, 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 blá. Aí, você pega o outro lado também, ó. Aí nós temos o pan-eslavismo. Ou seja, a ideia do pan-eslavismo, claramente o quê? Dos eslavos, russos, sérvios, que estavam sob domínio o quê? De germânicos lá, tá? Não os russos sob domínio germânico, beleza? Nós vamos pensar que estou pirando aí. Agora, minhas crianças, claro que isso aqui é bonitinho, o nacionalismo vai ser uma causa da Primeira Guerra Mundial e tudo mais, blá, 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 né, Guerra Franco-Prussiana, tá, tudo isso aí pode pintar para vocês. Só que, gente, eu quero que vocês pensem em duas coisinhas. Primeiro, existe a ideia do nacionalismo? Existe. Mas também existe o quê? A ideia do imperialismo. Então, olha só. O imperialismo, ele é do século XIX, assim como o nacionalismo, tá? Aí nós temos um outro grande problema aqui, gente. Esse imperialismo aqui das potências industriais vai gerar o choque desse imperialismo que vai levar a cada vez mais o aumento do nacionalismo, que vai gerar a grande guerra. Então, observem bem. Então, é um choque de imperialismos. Acaba por isso aí? Não, gente. Aí vocês vão ver o seguinte, vai surgir o século XX e vai começar a pintar lá, por causa de 1917, nós vamos ter aquilo que a gente chama de socialismo, ou quem prefere aí, comunismo. Não vou brigar com isso não, por causa da Revolução Russa de 1917. Beleza, aí nós temos aqui, ó, eu não gosto muito de usar essa data, mas eu vou ter que usar, tá, gente? 1933, vai surgir a ideia do quê? Do nazismo, na Alemanha, tá? E daí já eu dou um complemento. No mesmo ano, simplesmente, gente, o que vai pintar? 1933, o velho e bom, que a gente chama keynesianismo. Ou seja, o Estado keynesianista pós-crise de 29. Beleza, gente? Se aqui, cara, na pré-Primeira Guerra Mundial, era um choque de imperialismos por causa de uma ideologia nacionalista e tudo mais, agora vocês têm que pegar e fazer uma versão diferente. No período entre guerras, o que vai acontecer? Surge a ideia do socialismo, do nazismo e do keynesianismo aqui, nos Estados Unidos, depois Inglaterra e tudo mais, tudo acontecendo ao mesmo tempo aí, que logicamente que também são nacionalismos. Pô, o nazismo nada mais é do que um nacionalismo exacerbado, gente. Mas também vai ter o quê? Um nacionalismo eslavo, porque ele existe ainda aqui. Pô, de repente só porque os caras eram lá bolcheviques perderam o nacionalismo. Isso não existe, gente. E claramente, é só vocês perceberem, até hoje, qual que é uma das nações mais nacionalistas da história do mundo? Os americanos. Para ver, cada cara lá tem uma bandeira dentro do seu quintal, gente. Então, existe a ideia nacionalista. E daí? Isso aqui, em vez de a gente chamar de choque de imperialismos, a gente chama de choque de ideologias. Pode ver, gente, se vocês desfilarem por questões de Enem, vocês vão ver que sempre se caracteriza essa ideia do imperialismo do século XIX para simplesmente o quê? Essas ideologias do século XX, como coisas muito próximas. Só que eles colocam assim, ó, aqui muito mais ligado à aristocracia e aqui muito mais ligado ao quê? Ao industrialismo.
eu não gosto muito de ver essa diferença aí não, beleza? Então, gente, essa questão da página 33 aqui, que é o exercício 24, dê uma olhada bem legal nessa ideia de nacionalismo e qualquer dúvida que vocês tiverem aí, porque agora a gente vai entrar aí na ideia da Revolução Russa, chamem e tirem dúvida de tudo que for possível aí. Valeu, gente! Um abraço e até a próxima aí. Valeu!